Ora viva! Falo-vos Manuel Moreira de Naturmentos e Naturais. Cá estamos para mais um live, desta vez para falarmos sobre sistema ósseo-muscular, prevenir, tratar, fortalecer. Eu agradecia que, à medida que fossem chegando, por favor, assinalassem a vossa presença nos comentários e me dissessem se estão a ver e a ouvir bem, está bem? Para eu ficar mais descansado e saber que está tudo em ordem, não é? Então, este é um tema muito oportuno neste momento, tendo em conta que estamos na época de inverno, não é? E, portanto, é a época em que há mais propensão para as pessoas sofrerem do tipo de problemas, principalmente relacionado com os ossos e articulações, não é? Embora também com os músculos, por arrastamento, não é? Então, na medicina convencional existe uma parafernália de doenças, pronto, classificadas como doenças reumatológicas, pronto, o reumatismo, não é? Por exemplo, artrite reumatoide, artrose ou osteoartrite, lúpus eritematoso sistémico, gota, espondilite anquilosante, artrite ou artrite juvenil, síndrome de Sjögren, esclerodermia, polimialgia reumática, fibromialgia, sarcoidose, polimiosite e dermatomiosite, granulomatose de Wegener, púrpura de Henoch-Schönlein, doença de Behçet, febre reumática, portanto, a febre reumática geralmente até é tratada por cardiologista, pronto, mas também faz parte, digamos, das doenças reumatológicas, não é? Então, na medicina tradicional chinesa, pronto, nós temos, e na medicina natural, e na macrobiótica, etc., pronto, temos uma abordagem muitíssimo diferente e muitíssimo mais clara, não é? Pronto, muitas destas doenças, se não todas, pronto, são, digamos, consideradas incuráveis e também não conhecem a causa, né? Isso vocês podem pesquisar na internet e veem que é o que está escrito, não é? Não estou a inventar nada, né? Então, de qualquer maneira, do meu ponto de vista, pronto, em medicina tradicional chinesa, isso é bastante, para não dizer muitíssimo claro. Portanto, as causas e a etiologia, portanto, o desenvolvimento das doenças, né? Destas diversas doenças. Inclusive, por exemplo, naquele livro, no seu livro, o Neijing, já fala dessas doenças, né? Teresa Souza, muito boa noite. Diz que está a ouvir e ver perfeitamente. Bem-aja. Ok, muito agradecido. Muito agradecido, Teresa Souza. Muito boa noite. Então assim já estou mais descansado. Bom, pronto. Podem pôr aí também o local onde estão a ver-me e ouvir-me, não é? Portanto, a Teresa Souza está em Lisboa, não é? Então, tentando simplificar, porque é disso que eu gosto e é assim que trabalho, não é? Pronto, há basicamente três causas fundamentais aqui para este tipo de doenças, né? Como eu disse, na medicina tradicional chinesa, pronto, estas doenças que normalmente são conhecidas no Ocidente, na medicina convencional, como doenças reumáticas ou reumatismo, na medicina tradicional chinesa chamam-se síndromes Bi, né? Que têm a ver com doenças provocadas por vento, frio, umidade, calor, pronto, que se entranha nas articulações, nos músculos, etc. Pronto, é uma coisa muito simples e muito clara, né?
Entretanto, então, fazendo uma abordagem, do meu ponto de vista, né, pronto, a esta parafernália de doenças, né, basicamente há três causas. Né? Pronto, uma está relacionada com a constituição da pessoa. Portanto, relacionada, por exemplo, com a herança genética. Né? Pronto, pessoas que, por exemplo, que nasce mais fraca ou mais forte, né? Que nasce mais saudável ou mais doentia, ou que nasce com tendência familiar ou de algum familiar para ter esta ou aquela doença. Não é? Isso não quer dizer que a pessoa tenha obrigatoriamente de ter a doença, mas pode ter uma propensão para isso. E se as condições depois da pessoa nascer, não é? Se forem, digamos, favoráveis para o desenvolvimento da doença desenvolve-se. Não é? Se a pessoa criar condições consciente ou inconscientemente, por querer ou sem querer, se criar condições favoráveis, pronto, apesar de ter tendência para sofrer da doença, portanto, poderá não vir a sofrer dessa doença. Né? E o que é válido para esta doença acontece com as outras também. Né? Então, isso tem a ver com aquilo que se chama, em medicina tradicional chinesa, com a essência, ou Jing, né? Portanto, que é o aspecto chamado pré-natal, portanto, antes do nascimento. Né? Antes do nascimento há também uma parte que não tem a ver propriamente com o Jing, que é a parte congénita, que é a parte em que a criança, ou o bebê, ou o feto, está dentro do ventre materno. E aí também podem haver influências, que não são necessariamente genéticas, né? São congénitas, portanto, que é diferente. Né? Genético é mesmo antes da concepção, né? E congénito é durante a concepção, portanto, durante aqueles 9 meses em que está no ventre materno. Não é? Depois, há outros fatores pós-natais, não é? E então, os fatores pós-natais, portanto, os fatores depois do nascimento, basicamente são dois. Portanto, um tem a ver com fatores internos, relacionados, por exemplo, com hábitos da pessoa, não é? Por exemplo, com o tipo de respiração que a pessoa faz, com o tipo de alimentação e bebida, né, que a pessoa faz, com o tipo de exercício ou de atividade que a pessoa desenvolve, né, seja exercício propriamente dito, seja em alguma atividade profissional, né, há atividades profissionais mais exigentes, outras menos exigentes, há atividades profissionais em que a pessoa está exposta ao vento, ao frio, ao calor, há outras em que está mais protegido, etc. Né? Então, tem a ver também com o tipo de atividade da pessoa. Né? Pronto, se a pessoa, por exemplo, tem também alguma atividade recreativa, ou se descansa o suficiente, ou pelo contrário, se não descansa, se não se distrai, no bom sentido, né? Não se diverte, etc. Né? Então, pode criar também tensões pronto, que podem contribuir depois também para estas doenças. Não é? Então, por exemplo, a nível de alimentação, portanto, se a pessoa usar, por exemplo, alimentos demasiado né, com demasiado potássio ou demasiado aguados, portanto, isso vai provocar fraqueza na pessoa, pode provocar umidade também, umidade no corpo, né? O caso, por exemplo, de pessoas obesas, né? Pode provocar frio, né? Portanto, se a pessoa comer determinados alimentos, por exemplo, excesso de fruta, né? Ou excesso de comidas cruas, né? Saladas cruas, né? Então, isso pode provocar alojamento de frio interno dentro da pessoa, né? Também vai provocar, por exemplo, déficit de imunidade. A pessoa também vai ficar, à partida, mais fraca de imunidade. Não é? Por exemplo, vai ficar mais suscetível a ser invadida, por exemplo, por vento, frio, umidade, através da pele, porque, por exemplo, os poros vão ficar mais abertos, não é? Ou o próprio corpo não tem tanta força de contenção, de fechar os poros, não é? E, portanto, a pessoa fica mais exposta, por exemplo, a constipar-se, no sentido respiratório do termo, não é? Constipar-se, ou ficar com gripe, ou ficar com Covid-19, etc. Não é? Portanto, devido ao corpo estar a permitir essa entrada de vento, frio, umidade, calor, etc. Não é?
Também, abusando desses elementos muito yin, a pessoa pode desenvolver ao longo do tempo, depende de cada pessoa, depende da resistência de cada pessoa, né? Mas falando muito genericamente, pode depois também vir a sofrer, por exemplo, de inchaços, né? Edemas, né? Que é um bocado a situação da pessoa ficar obesa, porque na realidade muitas vezes tem pouco ou nada a ver com gordura, tem a ver com líquido, líquido a mais no corpo, né? A pessoa está inchada, né? Hum, e então também podem ocorrer dores que agravam com o frio. Então, se as dores agravam com o frio, frio é yin, então significa que a causa está mais relacionada com yin, portanto, com falta de yang. Não é? Pronto, isto para compreenderem as causas destas diferentes doenças. Não é? Em contrapartida, por exemplo, se a pessoa usa uma alimentação demasiado yang, portanto, uma alimentação demasiado seca, por exemplo, por exemplo, carnes vermelhas e não só, né? Pronto, ovos, pronto, laticínios duros e tal, coisas mais yang, né? Então isso pode provocar dores, portanto, pode provocar, por exemplo, secura, calor nas articulações, calor é yang, né? Vermelhidão à superfície da pele, vermelho, a cor vermelha é yang, né? Também, por exemplo, excesso de proteína animal, portanto, vai provocar acidificação do sangue, por exemplo, pode provocar depois descalcificação óssea, pode provocar osteoporose, né? Portanto, os ossos ficando mais porosos, né? Por isso que se chama osteoporose, né? Osteo quer dizer osso, né? Portanto, ou pode provocar calcificações também, né? Portanto, fora do sítio onde não deveriam estar, né? Onde o cálcio não devia estar. Então, a osteoporose, pensando em termos de medicina tradicional chinesa, é um déficit de yin, é uma falta de yin. Né? O yin tem a ver, assim, muito sinteticamente, com a parte mais material. Né? O yang tem a ver mais com a parte mais energética, portanto, mais subtil, mais relacionado com energia. Né? Com energia, com calor, com movimento. Isso é o yang. Né? O yin tem a ver mais com matéria, com condensação, com frio, né? Com umidade, com líquido. Isso é mais yin. Né? Então, a osteoporose é uma coisa, é uma situação em que os ossos ficam, de certa forma, vazios e secos. Né? E então é falta de yin. Né? E a prova disso é que, por exemplo, a osteoporose ocorre mais frequentemente na menopausa, por exemplo, né? Que é quando, por exemplo, o caso da mulher e o homem também, né? Fica com, mas principalmente a mulher, fica com falta de yin, fica com, por exemplo, com falta de sangue. O sangue, apesar de ser vermelho, é um líquido, e sendo um líquido, nesse sentido, é yin, né? Então a mulher fica com menos sangue, fica com menos yin, se fica com menos yin, fica com yang a mais em relação a yin. Então esse yang a mais acaba por destruir o yin. Né? Também um dos fatores que aumenta a osteoporose, pensando em termos de medicina ocidental, é, por exemplo, baixos níveis de estrogênio. Né? Ora, o estrogênio também é uma hormona yin. Né? Então existe falta de yin. É mais outra prova. Né? Seja em homens, seja em mulheres. Portanto, quando há uma falta em termos proporcionais, né? Porque a proporção entre os dois sexos é diferente. Né? Pronto, mas quer num caso, quer no outro, quando há menos nível, quando o nível de estrogênio é mais baixo, seja no homem, seja na mulher, há tendência para osteoporose. Né? Portanto, a medicina chinesa não falha. Né? E, no entanto, isto em termos de medicina ocidental, com certeza ninguém sabe explicar. Né? Então, também quando há excesso de estimulação das hormonas paratiroides, né? Então também há tendência para osteoporose. Mais uma vez, as paratiroides segregam hormonas yang. Então, mais uma vez, bate certíssimo
com a medicina tradicional chinesa. Portanto, há um excesso de yang e, portanto, esse excesso de yang destrói o yin. Não é? Também, por exemplo, pessoas que fumam tabaco, não é? Também têm mais tendência à osteoporose. Mais uma vez se prova que é falta de yin, porque o tabaco yanguiza. Não é? O tabaco ajuda, por exemplo, a pessoa até a emagrecer, não é? Porque seca a pessoa. Não é? Também o álcool. Também pessoa que tenha hábitos de beber mais álcool, né? Também provoca mais osteoporose. O álcool também, embora em livros de macrobiótica venha classificado como yin, do meu ponto de vista também tem uma característica super yang. Porque o álcool provoca secura. E secura é yang. Né? O álcool também ativa a circulação do sangue e da energia. Então, isso também é yang. Né? Então, o álcool tem efeitos muito yang. O que se passa é que, com o tempo, a pessoa que consome muito álcool fica yin. Pronto, mas isso é outra história. Né? Isso é o que ocorre depois. Mas a natureza em si é yang. Né? E, inclusive, é mais volátil, portanto, que também é yang. Né? Tem mais a ver com energia do que matéria, digamos assim. Não é? Então, portanto, então, a osteoporose, chamada osteoporose primária, né, está relacionada com um fator de envelhecimento, né? Portanto, quer em homens, quer em mulheres. E no caso das mulheres, por exemplo, acontece na pós-menopausa, portanto, depois de aparecer a menopausa, e no caso dos homens, acontece em homens mais idosos. Né? Agora, aquilo que se chama osteoporose secundária, essa está relacionada com outras doenças. Né? Mas, se reduzirmos isto em termos de yin-yang, vai sempre bater no mesmo. Vai sempre bater no mesmo. Né? Então, se é osteoporose, é déficit de yin. Né? Então, as doenças que provocam osteoporose são doenças que aceleram o yang e, portanto, destroem o yin. Não é? Isso é muito claro em medicina chinesa. Então, por exemplo, doenças renais crónicas, não é? Por exemplo, né? Ou, por exemplo, insuficiência renal, né? Em que há um déficit de yin do rim, portanto, há um déficit de estrutura, portanto, a própria estrutura do rim tem falhas, né? Portanto, por isso é que não funciona. Né? Também, por exemplo, distúrbios hormonais, por exemplo, doença de Cushing, né? Ou síndrome de Cushing, também chamado síndrome de Cushing, né? Que pode provocar, por exemplo, hematomas facilmente e faz com que a pessoa fique com os braços e as pernas muito delgados, né? Embora aqui com um tronco mais obeso. Né? Então, no caso da doença de Cushing, há um excesso de produção de cortisol. Né? E há uma presença excessiva de cortisol no sangue. Né? Ora, isto são hormonas yang. Né? Portanto, em medicina tradicional chinesa é claro, claríssimo. Né? Também pode ocorrer esta doença de Cushing por administração, por exemplo, de corticosteroides. Cá está, mais uma vez, portanto, do género de cortisona e assim, né? Portanto, que tem natureza yang. Né? Também, por exemplo, no caso de hiperparatiroidismo, ou seja, a superatividade aqui das glândulas paratiroides. Né? Então, como já expliquei, tem um efeito yangizante. Né? Também no caso de hipertiroidismo, portanto, que também acontece isso, né? Portanto, quando há hipertiroidismo, há um excesso de yang, isso é claríssimo também, né? Também, por exemplo, hipogonadismo, né? Também no caso, por exemplo, diabetes. Diabetes também está relacionado com déficit de yin, né? Então é concomitante. Né? Do meu ponto de vista, não é propriamente, ou não necessariamente, que a diabetes provoca osteoporose. O facto é que a diabetes ocorre por falta de yin e, portanto, assim como há falta de yin e provoca diabetes, também pode provocar osteoporose, por exemplo. Não é? Portanto, é o mesmo fator, a mesma causa, o mesmo fator causal. Não é?
Também determinados tipos de cancro, obviamente serão tipos de cancro yang, né? Na medicina convencional não sabem fazer esta distinção, né? Apenas sabem dizer que é determinado tipo de cancro, mas não sabem explicar porquê. Né? Por exemplo, o caso de mieloma múltiplo, né? Em que há plasmócitos anormais a multiplicarem-se descontroladamente na medula óssea e noutras partes do corpo. Né? E, por exemplo, o caso de artrite reumatoide. Né? Então, é muito interessante este caso da artrite reumatoide, né? Que normalmente não é curada na medicina convencional. Né? Então, a natureza é bastante clara, bastante simples, né? Do meu ponto de vista. Né? Então, é uma doença inflamatória crónica, portanto, ataca principalmente as mulheres. Né? Então, porquê é que ataca mais as mulheres? Ataca mais as mulheres porque é uma doença muito yang. E as mulheres são mais yin que os homens. Né? Então, por isso, o dano que provoca é mais notório nas mulheres. Né? Porque os homens, como precisam de mais yang, então alguma coisa que seja mais yang até poderá favorecê-los. Né? Agora, nas mulheres, não, ao contrário. Né? Portanto, sendo o excesso de yang, afeta mais as mulheres. Então, na artrite reumatoide aparecem articulações inchadas, portanto, avermelhadas, portanto, yang, né? A vermelha yang, né? Quentes, mais uma vez yang, calor, né? E extremidades e extremamente doridas, né? Articulações extremamente doridas, né? Também é um sintoma yang, é muita dor, né? É muito ativo, né? Então, para a gente se entender aqui em termos de terminologia, pronto, eu gostaria de informar, para quem não sabe ainda, pronto, que quando uma articulação está inflamada, chama-se artrite, não é? Mas se a articulação está dorida, mas sem inflamação, então chama-se artralgia. Alergia significa dor. Portanto, a artralgia, dor da articulação. Não é? A articulação dorida, pronto, é artralgia. Não é? Se for inflamada, portanto, chama-se artrite. Portanto, o termo it, o sufixo it significa inflamação. Não é? Portanto, artrite significa inflamação da articulação. Ou das articulações. Não é? Então, por exemplo, na medicina convencional, pronto, desconhece a causa da artrite reumatoide. Não é? Portanto, atiram para hipótese de haver fatores autoimunes. Não é? Do meu ponto de vista, essas doenças autoimunes simplesmente não existem. Portanto, não estou a dizer que não exista esta ou aquela doença. O que eu quero dizer é que não é o corpo que está-se a autoagredir. Não é? O corpo está a fazer aquilo que lhe permitem que façam. Não é? Portanto, com certeza a pessoa não está a fazer as coisas corretas, não está a comer ou a tomar as coisas corretas, ou a fazer as coisas corretas e, portanto, a doença desenvolve-se. Não é? Portanto, porque o corpo age normalmente sempre ao contrário, age em legítima defesa, age autoprotegendo-se, age inteligentissimamente com um mecanismo de homeostasia. Não é? Portanto, isso está muito estudado. Não é? Teresa Souza Mortosa, Distrito de Aveiro. Muito agradecido, Teresa Souza. Eu estava com a ideia que era de Lisboa. Ótimo. Ok, Olímpia Bersuco também. J. Santos, boa noite. Estou a ouvir bem, muito atento. Ótimo, fantástico, J. Santos. Marcos de Baldonado, boa noite. São Paulo, Brasil. Viva, viva, Brasil, São Paulo. Ótimo, né? Ok, então, portanto, os sintomas aqui da artrite reumatoide, como veem, são notoriamente yang. Portanto, a causa é yang, é excesso de yang, né? Agora, é uma questão de pesquisar os hábitos da pessoa, a constituição da pessoa, enfim.
determinadas condições que estão a propiciar essa condição, né? E, por favor, parem de culpar o corpo, de chamar estúpido ao corpo, dizer que a doença autoimune, por amor de Deus. Todos somos autoimunes, né? Todos temos autoimunidade, né? Mas é no sentido positivo, não é no sentido negativo, né? Não é no sentido negativo, né? Então, pronto, mas na medicina convencional desconhece então a causa, né? Uh, então, inclusive considera um mistério porque é que o corpo está a atacar as articulações. Meu Deus, não há mistério nenhum, não é? Não é o corpo que está a atacar, é a pessoa que está a fazer alguma coisa para que isso ocorra, não é? Ah, enfim, como se o corpo estivesse louco. Não é isso, não é? Então, também a artrite reumatoide pode provocar infertilidade, né? Então, porque havendo muito yang, esse yang destrói o yin, né? Então, por exemplo, vai destruir, por exemplo, sangue, ou vai, por exemplo, no caso do homem, vai impedir, por exemplo, a fabricação de, por hipótese, né? Estou a dar um exemplo apenas, né? Fabricação suficiente de esperma, por exemplo, etc. Ou na mulher, fabricação suficiente de sangue, né? Para a produção de óvulos, etc. Né? Também, por exemplo, o fumar também prejudica a artrite reumatoide. Então, quem sabe de Yin Yang, quem entende de Yin Yang, é claríssimo, né? Tabaco e Yang, né? Yang, inclusive a pessoa está a ser usado de uma maneira Yang também, com fogo, né? Com fogo, com calor, né? Então, se a pessoa já está com uma doença que é causada por calor, e está a provocar mais calor, claro que prejudica. Então vai favorecer a doença, né? Vai alimentar a doença ou vai fazer aparecer a doença, contribuir com a sua quota parte. Não quer dizer que seja o fumar que vai provocar artrite reumatoide, né? Mas, digamos, vai favorecer. Em termos probabilísticos, vai fazer com que a probabilidade seja maior, né? Então, é muito interessante. Então, daí a importância incrível, né? Importância fantástica, do meu ponto de vista, da pessoa estudar e aprender e treinar e compreender, perceber esta questão de Yin Yang. É muito precioso. Não é? Então, a artrite reumatoide, por exemplo, inicia-se geralmente nas mãos. Lá está a Yang, na parte de cima do corpo, na extremidade. Então, Yang. Não é? E quando se inicia, caracteristicamente é simétrica, né? Então, quando estas doenças reumatológicas, digamos assim, chamemos assim, né? Quando são simétricas, normalmente são de característica yang, né? Quando são assimétricas, por exemplo, quando ocorre só de um dos lados do corpo e não do outro, né? Normalmente é uma doença de yin, de causa yin, né? Então aqui, mais uma vez, também se comprova que é yang, né? Então, as articulações mais atingidas são, por exemplo, punhos, os punhos aqui das mãos, os ombros, os joelhos, os pés, os tornozelos, né? E há também uma deformação típica da artrite reumatoide, que é um desvio lateral dos dedos chamado pescoço de cisne, né? Também é típico na artrite reumatoide haver inflamação, por exemplo, da coluna vertebral, né? Da articulação temporomaxilar também e dos quadris, portanto, as articulações coxofemorais, né? Aqui nas ancas, né? Articulações das ancas. Né? Por outro lado, ainda continuando com este exemplo da artrite reumatoide, é uma doença sistémica, ou seja, é uma doença que não é necessariamente localizada. Ela pode começar localizada num determinado local, mas ela abrange o corpo inteiro. Não é? Então, pode ocasionar, por exemplo, inflamação do pericárdio, que é uma membrana que envolve o coração. Não é? Pode provocar também inflamação do pulmão ou dos pulmões.
podem provocar inflamação dos olhos, né? Pode também provocar lesões nos nervos periféricos. Então, mais uma vez, características yang, portanto, na parte exterior, atua na parte exterior do corpo. Né? Também provoca aumento do baço e também pode provocar sinais de vasculite. José Rato, muito boa noite, bem-vindo. Pode provocar também sinais de vasculite, pode provocar vasculite. A vasculite é uma inflamação dos vasos sanguíneos na pele, né, que ficam muito vermelhos, né? Pronto, pode atingir artérias ou veias, né? E mais uma vez, a cor é nitidamente yang, muito vermelho, né? Muito vermelho. Os vasos ficam assim, fica ali uma mancha muito vermelha, né? Não sei se. E inclusive, neste caso da vasculite, pode provocar um AVC hemorrágico. Né? Portanto, cá está, mais uma vez, também um síndrome yang. Né? Portanto, excesso de yang, rebentamento. Né? Rebenta com o vaso sanguíneo. Né? Também pode, artrite reumatoide, pode também provocar a formação de nódulos subcutâneos, portanto, debaixo da pele. Né? E pode provocar, por exemplo, dor, no caso da vasculite, né? Isso pode levar ao cometimento de nervos periféricos e provocar dor ou pelo contrário, também provocar perda de sensibilidade, não é? Portanto, porque vai afetar depois os nervos, não é? Então, esta formação dos nódulos subcutâneos acontece mais na região aqui do antebraço e cotovelo. Portanto, mais uma vez, é uma zona yang, é a zona mais externa, não é? Do corpo, não é? Então, quando a pessoa tem artrite reumatoide, a pessoa pode desenvolver, por exemplo, infarto do miocárdio, né? Ou também síndrome do túnel cárpico. Síndrome do túnel cárpico é uma situação em que a pessoa tem dor aqui junto ao pulso, né? E que em medicina convencional se considera que é um entupimento aqui do carpo, não é? Pronto, mas eu tenho tratado já muitos casos desses, quase sem mexerem no local, não é? Tratando a cervical. Não é? Então, para o tratamento aqui das doenças ósseo-musculares ou doenças reumáticas, não é? Pronto, em medicina tradicional chinesa, a gente atém-se ao diagnóstico, portanto, ao síndrome, não é? Que temos na nossa frente, não é? O síndrome com que nos deparamos. Portanto, vemos como é que está este ou aquele órgão, se está mais yin, se está mais yang, se está com falta de sangue, não é? Se está com sangue estagnado, se está com energia estagnada, se está com frio, se está com calor. Pronto. E assim a gente pode tratar qualquer doença, não importa qual doença seja, não é? Não importa o nome da doença, não é? Importa entender a natureza da doença, a característica, não é? Então, aqui, sob o ponto de vista de Yin Yang, por exemplo, em relação à alimentação, não é? Então, falando em termos muito genéricos, depois cada caso é um caso, não é? Mas, portanto, evitar a alimentação excessivamente yin ou excessivamente yang, não é? Também evitar, por exemplo, alimentos industrializados com conservantes químicos ou com aditivos químicos, também excesso de produtos animais, portanto, no modo geral são bastante yang, não é? Demasiado yang, não é? Ou excesso de frutas, não é? Que isso aí será demasiado yin, não é? Então, se a pessoa abusa do yin, vai provocar doenças reumáticas,
por excesso de yin ou por falta de yang. Se a pessoa abusa de coisas demasiado yang, vai arranjar problemas de saúde por falta de yin, porque o excesso de yang destrói o yin, por exemplo. Não é? Então, é importante a pessoa ter moderação no uso de sal, portanto, sal marinho integral, miso, shoyu e outros produtos assim demasiado salgados. Portanto, o sal é um condimento muito útil e milagroso, não é? Para a saúde, mas deve ser usado QB, né? Deve ser em pequena quantidade. Né? Quando a pessoa se excede na quantidade, não há uma medida certa, portanto, cada pessoa que tem de descobrir por si qual é que é a quantidade adequada, né? Mas se a pessoa ultrapassar essa quantidade adequada, pronto, então isso poderá prejudicar problemas de ossos e de articulações, porque ossos e articulações são governados pelos rins, né? E o sabor salgado está relacionado com os rins. Portanto, isso é muito claro em medicina tradicional chinesa, não é? Então, a nível de alimentação, assim, padrão, em geral, né? Então é importante que a pessoa consuma, por exemplo, entre 60% a 70% de cereais integrais como alimento principal, não é? Elsa Neves, muito boa noite, bem-vinda, bem-vinda. Portanto, então, como alimento principal, 60% a 70% de cereais integrais, né? Principalmente arroz integral, mas pode ser outros cereais também, né? Os restantes 40% a 30%, portanto, serão aquilo que chamamos alimentos secundários, né? Portanto, alimentos que não são cereais, né? Portanto, género vegetais, etc. Né? Então, é importante fazer vegetais cozidos, por exemplo, usar vegetais cozidos, usar algas marinhas, né? As algas marinhas são ricas em minerais, e também são muito úteis, principalmente quando há síndromes de calor, né? Portanto, porque têm uma natureza mais fria. Então são particularmente indicadas quando há excesso de calor, né? Raízes, portanto, a raiz tem a ver com o yin e está muito relacionada com os rins também, né? Então quando a gente come mais raízes, tonifica o yin, né? Mas o yin de boa qualidade, e tonifica os rins, portanto, os quais governam a parte inferior do corpo. A raiz é a parte inferior da planta, né? Os rins estão na parte inferior do corpo e também governam a parte inferior do corpo, né? Por exemplo, as articulações de joelho, por exemplo, têm um significado muitíssimo particular relacionado com os rins, né? Através dos joelhos pode-se prever ou pode-se compreender facilmente, rapidamente, como está a natureza dos rins da respectiva pessoa, não é? Então é importante a pessoa comer este tipo de coisas, não é? Também é muito importante termos atenção à mastigação, não é? A mastigação é fundamental para a saúde em geral. E se a pessoa estiver doente, então mais ainda, né? E se tiver uma doença grave, mais ainda. Mais importante é, né? À medida que a situação for mais grave, mais necessidade tem de mastigar. Até porque não terá, à partida, uma capacidade digestiva tão fortalecida, né? Portanto, nesse caso, haverá que facilitar a digestão, né? E para isso, mastigar bem. Mastigar e salivar bem. Por outro lado, também, o mastigar aumenta a produção de saliva e a saliva é alcalina, né? Então, a saliva tem um efeito alcalinizante, né? Então, por exemplo, pessoas que têm problemas de estômago, se salivarem diariamente, propositadamente, né? Se salivarem e engolirem a saliva, então podem curar, por exemplo, até uma úlcera de estômago, né? Estou a dar um exemplo, mas pode ser muitas outras coisas, né? E a saliva alcaliniza o sangue, torna o sangue mais alcalino, não é? Então é muito útil, não é? Também uma coisa muito útil para o caso de reumatismo é chá de 3 anos com uma boche carbonizada. Portanto, chá de 3 anos com aquela ameixa japonesa salgada
carbonizada. Portanto, pega-se na ameixa, mete-se por exemplo, num garfo velho, né? Para não estar a estragar um garfo novo, e leva-se ao lume, né? Portanto, até ficar em carvão. Né? E depois usa-se moído, usa-se uma pequenina quantidade, né? Portanto, pode ser usado em chá. Né? Uh, então, a Sanep está ali a dizer boa noite a todos, então boa noite também, para a parte que me toca. Então, também, estes artesanos com uma voz carbonizada, a pessoa pode tomar a cada 2 ou 3 dias, né? Uma vez, de 2 em 2 dias, ou 3 em 3 dias, por exemplo. Né? Também o chá de artemisia com raiz, portanto, com a própria raiz da artemisia, também é útil. Né? Também o chá de folhas de nandina. A nandina é uma planta que provavelmente aqui em Portugal será difícil de encontrar, mas no Brasil será mais fácil, principalmente em São Paulo, não é? Porque é uma planta originária da China e do Japão. Não é? É também chamada avenca japonesa, não é? Ou também chamado bambu celeste, mas não tem nada a ver com bambu. Portanto, apesar de ter este nome, não tem nada a ver com bambu. Não é? Então, no inverno, portanto, estas folhas de nandina, no inverno as folhas ficam avermelhadas, não é? Ficam num tom avermelhado. Então, na primavera ou verão, a planta dá umas flores brancas e dá uns frutos vermelhos e tolera baixas temperaturas, não é? Mas é útil, então, no caso da nandina, usar as suas folhas, para o caso do reumatismo, não é? Agora, em relação a tratamentos externos, né? Portanto, em relação a tratamentos externos, por exemplo, a compressa de gengibre é fundamental, é preciosa, né? É milagrosa, quando é bem feita. Né? Pronto, então a pessoa pode fazer 1 a 2 vezes por dia, em caso de necessidade. Né? Pode fazer compressa de gengibre 1 a 2 vezes por dia. Né? Por exemplo, durante o dia uma vez e à noite antes de dormir outra vez, por exemplo. Não é? Então, esta compressa de gengibre é muito útil para usar em locais onde haja, por exemplo, endurecimentos. Portanto, onde o músculo esteja duro, ou os tendões estejam duros, ou a carne naquele sítio esteja duro, demasiado. Não é? Pronto. Ou então onde houver articulações acometidas. Portanto, se houver sofrimento em alguma articulação, né, dores, etc. Então, a compressa de gengibre poderá ser uma excelente opção. Não é? Portanto, a compressa de gengibre pode ser colocada localmente, na zona da dor, ou na zona onde a pessoa tem problema, mas também se pode colocar compressa de gengibre no abdômen. Né? Então pode-se colocar, por exemplo, aqui na parte do estômago, né? Sobretudo, por exemplo, se a pessoa tem excesso de frio, né? Se é uma doença mais in. Então, aqui nós temos o VC12, o Zongvan, que é um ponto de acupuntura, que está sobre aqui o eixo do corpo, né? que está relacionado com todos os órgãos yang. Todos os órgãos yang. Está relacionado com o chakra do poder, etc. Né? Então tem uma influência muito yang. Né? E então é útil fazer, por exemplo, se a pessoa está com frio, por exemplo, é útil fazer uma compressa de gengibre nesta região, porque além da própria compressa já ser yang, já ser quente, né? E além do próprio gengibre ativar a circulação do sangue e ativar a circulação de energia, que é um fenómeno yang, né? Então, se colocar nessa parte yang, melhor. Portanto, vai ter um efeito ainda mais poderoso. Né? Contudo, dependendo dos casos, por exemplo, se a pessoa está com problemas na região lombar, por exemplo, também pode colocar essa compressa no baixo ventre, por exemplo. Né? E pode colocar também na própria região lombar, atrás, nas próprias costas. Não é? Então, a compressa de gengibre facilita a circulação do sangue
e facilita a circulação da energia também, não é? Portanto, e ajuda a dispersar obstruções, portanto, coisas que estão entupidas, portanto, energia que está bloqueada ou sangue que está bloqueado, não é? O sangue, por exemplo, que cria um trombo devido a calor ou devido a frio, não é? Coalhou, digamos assim, ou coagulou, não é? É um exemplo. E a energia também pode estagnar, não é? Então, a compressa de gengibre é muito útil para isso. É milagrosa para diversos tipos de dores, para diversos tipos de doenças, não é? Então, mas aqui interessa-nos no caso destes problemas reumáticos, não é? Depois, outra forma de tratar, é esfregar a coluna ou as regiões afetadas, né, com uma mistura de 50% de óleo de sésamo e 50% de sumo de gengibre fresco. Né? Então, mistura-se metade de cada coisa, né? Metade de sumo de gengibre fresco e metade de óleo de sésamo, né? Pode ser óleo de sésamo tostado ou outro, né? E depois é uma mistura que digamos, não se mistura naturalmente, né? Mas a gente pode, assim um bocado à força, digamos assim, misturar estes dois ingredientes, né? E depois aplicar, esfregar como uma massagem na zona dorida, né? Então é uma coisa muito simples de fazer, né? Também, outra coisa que a pessoa pode fazer é tomar um banho de imersão. Portanto, um banho de imersão, por exemplo, de mãos e pés em água quente com gengibre. Portanto, pode ser, por exemplo, com gengibre fresco ralado e depois espremido e usar esse gengibre, esse líquido do gengibre, né, retirado do sumo, né? Ou pode-se, sei lá, por exemplo, colocar gengibre ralado dentro de uma boneca de pano, portanto, né, de uma piuga velha, ou enfim, um farrapo, portanto, amarrado, né, de maneira que proteja o gengibre ralado, e de maneira que o gengibre ralado não fique disperso na água toda, né. Então, pode-se colocar também aí dentro e depois a pessoa pode fazer um banho assim, de imersão dos pés e das mãos, né? Permanecendo pelo menos 10 minutos. Né? Eu às vezes gosto de fazer durante 20 minutos, por exemplo. Né? Mas pelo menos 10 minutos é importante a pessoa estar nesse banho. Né? E pode fazer isso, por exemplo, antes de dormir, antes de se deitar. Né? Até consegue depois dormir melhor. Né? Então, a nível de mocha-bostão, portanto, há muita coisa que se pode fazer, mocha-bostão, acupuntura, né? Pronto, mas a acupuntura portanto, terá de ser para profissionais, né? Pronto, mas mesmo mocha-bostão, há vários pontos muitíssimo interessantes, né? Então, por exemplo, vejamos o caso, por exemplo, de artrite, portanto, que é mais yang, causada por yang. Portanto, a pessoa pode fazer 5 a 7 aplicações de mocha. Portanto, a pessoa vai aproximando assim o charuto, quando sentir a queimar, tem que afasta a mão, né? Depois lentamente, vai aproximando, né? Com cuidado para não queimar, cuidado para manter sempre uma certa distância, né? Mas vai aproximando e quando sentir a queimar, pronto, conta uma vez, né? Então, 5 a 7 vezes, né? Então, um dos pontos muito importantes para estes casos é o IG11, né? Que fica aqui na dobra do cotovelo. Né? Intestino grosso número 11, chamado Kushi. Em japonês é Kyokushi. Né? É um ponto Rho, é o ponto terra do meridiano do intestino grosso. Né? Se forem ver em livros de medicina tradicional chinesa, vão ver que este ponto é útil para fortalecer as articulações. Vejam bem, um ponto, né? Fortalece as articulações. Portanto, se a pessoa fizer este ponto, ou com acupuntura, ou com mocha-bostão, etc. Né? Fortalece as articulações, elimina vento perverso ou umidade, portanto, ou seja, quando há vento,
climatérico que está a prejudicar a pessoa, né? Ou umidade climatérica, né? Então, isto ajuda para eliminar do corpo esse aspecto, né? Nocivo, né? Elimina calor perverso, também do Yang Ming, né? O Yang Ming é o intestino grosso e o estômago, portanto, meridianos do intestino grosso, meridianos do estômago, por exemplo, né? Ou os próprios órgãos, né? Portanto, o intestino grosso é o chamado Yang Ming da mão e o estômago chamado Yang Ming do pé, né? Então elimina calor também, refresca calor, se a pessoa estiver com sede, por exemplo, reduz a sede, né? E refresca o calor, né? Então transforma também a umidade de calor, né? E é muito indicado este ponto, por exemplo, para inflamações ou dores do cotovelo ou do braço, né? Ele está localizado precisamente aqui no dobra do cotovelo, portanto não é de admirar, né? Mas também é usado para, por exemplo, espondilite lateral, portanto, ou seja, tendinite do cotovelo, né? Tendinite aqui do cotovelo, do lado de fora, né? Também para hemiplegia, para paralisia, para febre, para urticária e para hipertensão. Portanto, reparem, coisas yang, né? Pronto, então, este tipo de tratamento, a moxa-bustão pode ser usado neste ponto para estes diversos fins que eu acabei de referir, né? Outro ponto muito importante também para estes problemas ósseos musculares é o IG10, o chamado Shou Sanri, ou em japonês é Te Sanri, que significa, portanto, o ponto Sanri do braço, né? Então fica um pouco mais abaixo aqui do que da dobra, né? Sob o meridiano do intestino grosso, né? Então este ponto também dispersa o vento perverso, promove a desobstrução da estagnação de chi nos meridianos, né? E é indicado, por exemplo, para dores no ombro ou dores no braço, tremores ou paralisias do membro superior, portanto dos braços, né? Quase tremuras, etc. Né? Então este ponto é indicadíssimo, portanto este intestino grosso número 10, né? O Shu Sanli, né? Indicado também para inchaço aqui da articulação temporomandibular, né? Então, já vimos assim aqui dois pontos muito importantes, né? Um outro ponto é o C8, né? O C8 que é o Shaofu, em japonês chama-se Shofu. Pronto, dobrando assim os dedos, né? Fica aqui na extremidade deste dedo anelar, né? Na parte onde ele toca aqui na palma da mão, né? Portanto, é o ponto número 8 do coração, né? Portanto, é um ponto de fogo, portanto, e é um ponto pen, portanto, é um ponto que tem digamos, a característica energética, o elemento que corresponde ao elemento do oficial a que ele pertence, que neste caso é o coração, não é? Então, este ponto é útil para fazer a limpeza do calor, não é? De falso calor, portanto, por exemplo, o caso de vazio de yin, quando a pessoa tem falta de yin, tem calor, por exemplo, calores noturnos, soa de noite, etc. Isso em medicina chinesa chama-se falso calor, não é? Portanto, é um calor por déficit, por falta de yin, não é? Então é útil também quando há falso calor do coração ou do intestino delgado, né? Portanto, quando há um vazio de yin, usando outra linguagem, quando há um vazio de yin do coração ou quando há um vazio de yin do intestino delgado, né? Então é usado também, ou é útil também, por exemplo, casos de doença cardíaca reumática, e também ajuda a dissolver a umidade, portanto, e também transforma a umidade de calor, né? Depois já há um outro ponto muito importante, que é o VB20, que é a vesícula biliar número 20, que é um ponto que fica aqui nestas covinhas maiores que temos na nuca, não é? O próprio nome do ponto é bastante sugestivo, porque chama-se Lago do Vento. O nome em chinês, que é Feng Shi, Feng quer dizer vento, não é? E Shi, portanto, será lago, não é? Portanto, Feng Shi, Lago do Vento. Portanto, em japonês chama-se Fushi, não é? Então, este ponto de acupuntura é preciosíssimo para milhentas coisas, né? Inclusive
estou-me agora a lembrar, até para reanimar uma pessoa, né? Deitando-a em decúbito dorsal, portanto, deitando-a de barriga para cima, né? Assim com o dedo médio, a pessoa que quiser salvá-la, né? Pode ir assim com a ponta de cada um dos dedos médios e arrastar com toda a energia, com toda a vitalidade, arrastar assim a pessoa na horizontal, né? Então, com essa pressão que se exerce, né? Normalmente a pessoa vem assim. A pessoa se desmaiou, né? Está desmaiada, e se não morreu ainda, né? Obviamente. Pronto, então a pessoa volta a acordar, digamos assim, né? Pronto, mas eu queria referir, neste caso, este ponto VB20 para harmonizar excesso de Yang Qi, né? Então, portanto, melhora a função das articulações, vejam bem, né? As articulações em geral, isto é milagroso, né? Um ponto para o corpo inteiro, né? Melhora a função das articulações, exterioriza as energias perversas. Então, se a pessoa tem, por exemplo, se apanhou frio, umidade, vento, etc., para dentro do corpo, que se entranhou dentro do corpo, então fazendo este ponto, principalmente com mocha, botão, por exemplo, né? Então, ou com mocha acupuntura, né? Então ajuda a exteriorizar, ajuda a tirar esse vento, esse frio, essa umidade, ajuda a tirar cá para fora do corpo, não é? Exterioriza as energias perversas, ativa a circulação do sangue, né? Então, se houver estagnação de sangue, este ponto é muito bom, né? Remove as obstruções de chi dos meridianos, vejam bem, portanto, dos meridianos em geral, portanto, ajuda a desbloquear os meridianos de energia. Então, se a pessoa está, por exemplo, tensa, etc., ou se tem mil e um problemas possíveis, né? Então, isto ajuda, né? Ajuda, se obstrui os canais de energia, obviamente, de certeza, ajuda em qualquer doença, né? Relaxa os músculos e os tendões. Então, muitas pessoas que sofrem de problemas reumáticos têm o corpo muito tenso, têm muita tensão muscular, né? Nos ombros, por exemplo, no pescoço, na cervical, né? Então, este ponto, estes dois pontos, que é um de cada lado, aqui nestas covinhas, né? Dos lados, é excelente para isso, né? Pode fazer mocha aí, né? Então, dispersa vento, vento frio, vento calor e frio, né? Portanto, vejam bem, dispersa esse tipo de intempéries, todas, tão diferentes, né? Dispersa o vento fígado também. Portanto, o vento fígado é quando existe tremura, agitação, né? Por exemplo, no caso de doença de Parkinson, né? Ou no caso de delirium tremens, né? Que a pessoa treme, né? Então, isso é chamado vento fígado, né? Então, é muito útil para dispersar esse vento fígado. Portanto, é muito útil para tratar esses casos, né? Portanto, mesmo caso, esses casos extremos de delirium tremens, que é uma situação bastante grave, e no caso, por exemplo, de doença de Parkinson, também é bastante grave, né? Depois há um outro ponto, que é o Vasopâncreas 5, que é o Shang-Kyu, em japonês Kai-Pei, né? Que fica aqui junto ao tornozelo do lado de dentro, né? Portanto, este ponto é muito útil para distúrbios do vaso-pâncreas, portanto ele está sobre o meridiano do vaso-pâncreas, né? Transforma umidade-calor, então o vaso-pâncreas está muito relacionado com a umidade, portanto, porque uma das funções do vaso-pâncreas é o transporte de líquidos no corpo, né? E remove umidade, vejam bem, remove umidade. Então se a pessoa tem, por exemplo, sei lá, barriga d'água, ou, portanto, ou se a pessoa tem, portanto, está inchada, não é? Portanto, se está, por exemplo, com aquela situação do síndrome de Godin, em que a pessoa carrega assim, por exemplo, na perna da pessoa, fica um buraco e depois, quando tira o dedo, continua lá o buraco, não é? Então, isso é sinal de acumulação de umidade. Então, este ponto é muito útil para isso, não é? O C8, Shofu. Depois há, ou melhor, o Vasopâncreas 5. Agora estava falando do Vasopâncreas 5. O C8 foi há bocado, não é? E é indicado também para afecções das partes moles do tornozelo. Portanto, é um ponto local do tornozelo. Portanto, normalmente os pontos locais são indicados para problemas locais também. Portanto, faz aqui todo sentido, não é? Mas é usado para todas as doenças ósseas ou musculares do trajeto do meridiano do vaso-pâncreas. Portanto, que é um meridiano que passa do lado de dentro da perna, né? Da perna e da coxa, né? Então,
já são 23 horas, então vou referir só mais, então, muito rapidamente, mais 3 pontos. Para o caso de reumatismo, portanto, para caso mais, estivemos a ver casos relacionados mais com excesso de yang, agora no caso de excesso de yin ou falta de yang, né? Por exemplo, o intestino grosso 10, que já falámos há bocado, também é útil, né? Aquele aqui no antebraço, abaixo do IG11, né? O estômago 36, Zhu San Li, portanto, que é um ponto abaixo do joelho, que é chamado ponto da longevidade, né? O, o, o vaso governador 15, Yamen, em japonês chama-se Amon, que fica aqui na nuca, aqui numa depressão, mesmo no meio, mesmo na linha média do corpo, né? Na base da nuca, né? No centro do crânio, na base do centro do crânio. Né? Este ponto ajuda para exteriorizar o calor, faz transportar as energias perversas no meridiano Yang Ming do corpo, faz circular a energia Yang Qi do corpo, né? Fortalece o Wei Qi, que é a energia superficial, a energia protetora, né? O caso de fechar os poros, por exemplo, né? Dispersa o vento e vento-calor e faz a limpeza do fogo e do calor perversos, né? Bom, e podia continuar aqui, enfim, durante horas e horas, né? Ou dias ou meses, pronto, mas eu penso que já deu para dar uma ideia assim do essencial, né? E dos princípios para entenderem com clareza, né?